Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Jornada Cast. Um sonho de muito tempo, mais ou menos aí há uns 4 anos. Nós nem tínhamos tantos podcasts como nós temos hoje, mas a gente acabou tirando do papel. Vocês vão entender o porquê. Isso aqui faz parte, talvez, de um propósito, de um post-it na parede, para quem me segue, mas é muito mais do que isso. Existe um chamado no meio disso tudo. E hoje, especialmente, a gente está começando esse podcast. Eu estou com um irmãozão meu aqui, um irmão de fé. Já eu apresento para vocês saberem. Mas a gente estava lá tendo um papo e falando assim, o que a gente vai falar? Eu falei, não sei. Para quem é o público? Também não sei. A gente vai descobrir quem é o público, porque quem sabe, não somos nós. Eu queria apresentar a vocês o Marcelo Dias, um grande amigo. Já estamos aqui de cabeça branca. Eu mais Cabeça dele tá mais, mas a minha barba tá mais. O que a gente fizer aí, a inteligência artificial, uma mistura, vai dar todo mundo branquinho. Mas brincadeira à parte, são mais de 20 anos de amizade aqui. E tenho prazer mesmo dele ser o primeiro. Vocês vão entender o porquê. E a gente vai falar um pouquinho de trabalho, carreira e chamado. Só coisa boa. Só coisa boa. A gente estava conversando aqui um pouco antes, o Marcelo está empreendendo agora, feito um chamado para ele para poder empreender com a Capstone, ele também vai explicar um pouco aí para a gente. Mas a gente já trabalhou, a gente já teve que executar nossas atividades para poder fazer nosso salário, para poder pagar nossas contas, não que a gente não tenha que fazer hoje. Mas a gente passou pela carreira, a gente passou por algo que era, de certa forma, fazer por um período maior, explorar e se tornar especialista em alguma coisa, que no nosso caso, tecnologia, enfim, inovação, futurismo, pessoas. E de repente, o coração arde e eu particularmente entendo que meu quadro de propósito está enorme, eu tenho lá dentro no meu escritório 4 anos de propósito, um monte de post-it colorido para todo lado, faz parte do planejamento, acho que a gente tem que ter, mas meu coração ardeu por um negócio chamado chamado. Olha que legal, de um negócio chamado. Marcelão, obrigado, cara, por você ter vindo me se presente. É todo seu. É um prazer estar aqui. É, claro, é um privilégio, né? Ser o primeiro convidado aqui desse primeiro passo para esse chamado. Né? É uma jornada que está sendo construída aqui, né? De muito sucesso, de muita conquista e de muito aprendizado. Eu estava falando com o Fernando aqui que nós temos uma oportunidade única aqui, ele principalmente como idealizador desse projeto. Né? Bate-papo entre amigos. Sim. Estou aqui na casa dele, né, como amigos, conversando, de repente ele colocou as câmeras e vamos começar a gravar isso aqui. Né? Instalou os microfones e nada é diferente disso. Né? A gente vai falar de coisas extremamente importantes. Eu sou obra viva de um chamado, né, que apareceu no meu caminho também, recentemente, depois dos cabelos brancos. Né? Apesar que esses cabelos brancos aqui eu tenho um questionamento sobre isso. Depois do transplante que eu fiz, ele ficou branco. Não era assim. Puxou o branco e implantou o branco. Puxou o branco. Mas é muito legal. Sim, eu estou vivendo um processo também muito legal. Eu sou fundador da Capstone, né? Fundador, como CEO, estou empreendendo, que também é uma empresa que tem um chamado também para ser estabelecida aqui nessa terra, nessa oportunidade de vida que a gente está tendo aqui. E a gente vai poder falar um pouco aqui disso, né? Poder contribuir e tal. Eu vou mais aprender do que trocar aqui com o Fernandão. Cara, mas eu vou te falar que meu propósito, um dos post-its, é sentar todo dia aqui para poder aprender um pouquinho. Vai ser uma oportunidade para eu aprender. Marcelo comentou, eu conversando com o Cristiano está aqui nos bastidores, peça fundamental aqui pra gente, mas quando surgiu a ideia, eu falei, cara, vamos comprar umas cortinas pretas, vamos para um estúdio, vamos fazer no estúdio, e eu nas minhas madrugadas escrevendo ali, ele já está acostumado, já recebeu umas mensagens de madrugada, já vai tomar banho, mensagem e tal. Eu falei, vamos fazer na minha casa.
Eu quero abrir as portas da minha casa, um negócio diferente. E eu acho que não tenho certeza, a gente precisa abrir a casa da gente para quem traz, alguns chamam de heresia, mas para quem traz um som diferente para a gente na nossa casa. E dali já vieram 10, 12 nomes, em meio a alguns amigos. Tive a sorte de todos aceitarem até agora. E são pessoas que eu tenho chamado, são pessoas do reino que vão vir para abençoar. Então, realmente é um formato diferente. Sabrina está sentada ali, o Gudu está no chão ali, para quem quiser depois ver um pouquinho do bastidor, está dormindo. Mas, meu irmão, eu queria que você contasse um pouco da história. Acredito que a gente precisa de inspirar as pessoas. É uma palavra que tem sido muito explorada. Eu chamo inspiração para mim. Tem gente que fala que é transpiração, suor, acredito sim, ainda mais eu que meio do esporte. Mas para mim é uma atitude diária, assim. E atitude é difícil. Tomar uma atitude é difícil, principalmente quando o chamado é de alguém tão especial que pode se manifestar de várias formas. E a gente, na caminhada, a gente às vezes fica esperando uma voz, alguém tocar, falar. Mas eu queria que você nos contasse um pouco, nos inspire aí o porquê, primeiro da Capstone, do nome da Capstone. E depois, qual é o seu chamado e quais são os propósitos que você quer cumprir nessa caminhada. Espetacular. Bom, falar de, sei lá, 22 anos de experiência, né? Entrega um pouco da idade, mas tem muito a ver, né? Assim, eu vou dizer que a gente não inspira, eu sou inspirado. Minha inspiração, para mim, eu descobri a inspiração de uma forma diferente nos últimos anos, né? O Fernando sabe, eu exerço minha fé cristã também, e antes exerci essa fé de uma forma muito religiosa, né? Muito unidirecional, e quando eu tive experiências, né? E tive a sensibilidade de encontrar um caminho diferente para exercer essa fé, eu diria que eu passei a me inspirar mais do que inspirar alguém, né? Então, eu gosto de dizer também, a nossa carreira, a nossa profissão, a gente pode dar o nome que a gente quiser para isso, é um conjunto, né, de decisões que a gente toma. E parte dessas decisões, a gente pode colocá-las como sorte que acontece, né, nas nossas vidas, e a gente, a partir daquele momento, daquela decisão, a gente é direcionado para um caminho. E com o passar dos anos, enfim, das experiências, eu passei por muitas empresas, eu fui descobrindo e olhando para trás que na verdade não foi sorte, e as coisas começaram a se encaixar. Por que tudo aconteceu dessa forma na minha vida? Acho que a maturidade, a experiência traz um pouco dessa percepção. E nos últimos anos, foi quando eu comecei a entender isso de uma forma mais espiritual mesmo, né? Eu cometi um grande erro na minha vida inteira em separar Marcelo, homem, pessoa, espiritualizado, né, que frequenta um determinado direcionamento religioso, pai de família, né, De duas meninas maravilhosas. tem essas duas princesas, do profissional, do cara que tá lá cumprindo meta, entregando indicador e resolvendo o problema, né. E eu descobri, né, não de uma boa forma, né, que essas coisas não se separam. Nós somos íntegros, perfeitos. Então, eu diria que esse chamado pelo processo de empreender tem muito a ver com essa resposta que eu sempre procurei, né? Claro, eu sempre fui muito realizado, fui muito feliz nas minhas trajetórias. Não há erro, né, Marcelo? Escolher, gerenciar KPIs e tal, tudo são momentos da vida, até que você encontre os dois P's, pessoas e profissional, e encontre um si só. Então, tem uma ligação. O Fernando é um setor, né, extremamente competente, a gente vai ter o prazer, né, de aprender com ele através da leitura dos seus livros, muita coisa legal por aí. Sim. Dando spoiler. Mas o que aconteceu foi isso. Então, depois de uma carreira mais extensa, vendo aí as mais altas amplitudes possíveis de uma carreira, altos e baixos, né? Eu fui chamado, né, de uma forma íntima, individual, específica, né, que eu entendi essa mensagem e falei, cara, eu vou dar um salto na fé. Marcelo, então eu te interromper, claro. Qual foi a experiência do chamado? Você sentiu, você viu? Acho assim, é importante dizer aqui, pessoal, a gente não está tratando aqui, existem vários podcasts disso, enfim, quem sou eu? Sou um bebê no sentido religioso, mas eu sou um cara que queima um negócio chamado fé. E
E eu queria que você, eu fico até emocionado, mas eu queria que você explicasse um pouco como foi, porque as pessoas têm dúvida, eu tinha várias dúvidas, né? É fácil você determinar propósito de um post-it e falar, vou fazer 3 viagens no ano. Ele deu spoiler, eu acabei de escrever um livro sobre definição de propósito, e eu acho que é isso mesmo, mas como foi, cara, essa experiência para vocês? Maravilha. A experiência foi, talvez não, com certeza a mais difícil da minha vida, né? Não por aspectos naturais e considerados aqui importantes, né, para qualquer pessoa, que é o chamado. Eu não romantizo o chamado também. O chamado não foi uma experiência divina. Eu não ouvi a voz de Deus, né, da forma audível. Eu não recebi uma carta, né, sem remetente, dizendo o que eu deveria fazer. Não foi assim. Eu fui exposto a um deserto árido, emocionalmente difícil, né, emocionalmente debilitante. E nesse deserto, eu tive convicções esclarecidas ali. Nesse deserto, algumas certezas e convicções foram plantadas no meu coração. Né? Eu gosto de trazer o chamado porque, como nós somos chamados, é uma experiência muito individual, muito, né? E a gente não tem que empacotar, né, Deus num formato, num padrão, um modelo específico de relacionamento com a gente. O meu foi dessa forma. E ele me trouxe, naquele momento ali, uma certa certeza e convicção de tomar decisões que talvez no ambiente normal, de depressão, não tomaria, né? Eu estava relativamente satisfeito com o que eu estava fazendo, remunerado pelo que eu estava fazendo, seguro emocionalmente pelo que eu estava fazendo, mas não estava feliz, né? E, de novo, felicidade para mim não é um ato emocional. Felicidade tem a ver com, de novo, né? Que a gente chama de o propósito com o chamado se torna algo que você percebe, você sente. Sim. Então é uma felicidade sentível, né? E aí, de repente, nesse deserto, eu comecei a ser inspirado, e sim, houve momentos espirituais, por coisas que Deus plantou na minha mente, no meu coração, e me deu exatamente uma convicção, uma receita do que fazer, né? Não mudou o contexto ainda era um contexto de fé, um contexto de insegurança, de incerteza. Eu acho que todo chamado ele tem que zelar por isso. Eu acho que é o momento que Deus nos tira, nos desestabelece do mundo e nos estabelece nele, né? Então, eu acredito que o chamado ele tem que vir robuscado dessas experiências, né, de insegurança. O que aconteceu foi que eu comecei a receber, sim, profecias, comecei a receber respostas, comecei a receber... ter experiências que conversavam umas com as outras e me davam o entendimento do que eu deveria fazer. E, naturalmente, houve uma decisão. E a decisão foi tomada no deserto, como eu disse, né? Decisão tomada no deserto é uma decisão em altíssima pressão, com calor desconfortante, sem sombra e água fresca, né? E é ali que Deus fala, né? E Deus fala, eu sou. E como ele eu respeitei essa autoridade dele e fui, né? Então, foi assim que construímos a Capstone, né? A Capstone, ela tem um chamado também diferente, né? E eu posso continuar? Claro, que inclusive Capstone pedra angular, né? Então, Marcelo, quando me contou isso, não sabia. E eu falei, poxa, que interessante. Assim como o dia que o Cris me contou o nome da empresa de marketing dele, chamou o Google, faz de tudo. Eu falei, tem um negócio aí. Então eu queria explorar também um pouquinho aí do nome, porque acho que não Maravilha. faz todo sentido. Eu escrevi você, curta jornada por onde passar. Muita gente chama o de hoje de momentos felizes, picos de felicidade, eu também. Você citou de felicidade, para mim, felicidade é o que arde, é o que chama, é o que você falou. Picos de felicidade nós podemos ter a todo momento. Perfeito. Né? Independentemente da maneira com que você faz. Treinar jiu-jitsu para mim é um pico de felicidade. Tá lá e apanhando e batendo, vamos dizer assim, é um pico de felicidade. Mas antes até de passar, eu queria... Você falou um negócio tão legal, cara, que é a respeito do chamado e da decisão. Para mim, o que eu aprendi é que realmente a gente não é uma carta escrita igual você falou, mas o que muda para mim, assim como nós tivemos que tomar grandes decisões nas empresas, o fator da decisão ele era pela razão, ele era pela lógica, pelo 0-1. Nós tínhamos dados, nós tínhamos números ali, quando você não tinha, você procurava os números e tal, e a decisão se tornava mais fácil. Eu vejo que o chamado, a decisão é muito daquilo que você não vê.
Perfeito. É o que você sente. E o que você não vê? Fé. Cara, e é tão difícil de a gente entender, pelo menos pra mim, então eu ainda tô descobrindo isso, né? Mas ele manda, talvez no momento no Brasil, a gente vê tantas frases de caminhão para todo lado, Deus seja louvado, te abençoe, siga em frente, alguma coisa assim é comum. Mas às vezes ele manda uma placa do caminhão no momento que você fala, tem coincidência não, cara, existe um negócio chamado coincidência. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí desse nome, né? E, enfim, desculpa te interromper, mas Não, perfeito. a atitude para mim aí de tomar de decisão é diferente. Nós estávamos falando aqui antes, aí, só complementando antes de falar da Capstone, propósito é um sentimento às vezes egoísta, né? De planejar algo, entender que aquele propósito conversa com o que eu quero, com o meu ego, e eu construo aquilo. Chamado vem do princípio, alguém está chamando. A gente responde a esse chamado. Então, o princípio para mim de dar o salto na fé, seja em qual área da vida for, é obedecer. A gente obedece. E você falou muito bem que chamado tem muito a ver com um sentimento, né? Às vezes alguém chama, você escuta. Não é o que você toca, não é o que você vê, é o que você escuta. Então, a sensibilidade é explorada de uma outra forma. A gente escuta não com o ouvido, a gente escuta com o coração, escuta às vezes com a mente, né? Com a alma. Então é muito legal isso. E trazendo um exemplo sobre isso, claro que eu vivi momentos super espirituais para a confecção, para a construção da marca, da Capstone. Né? Onde a Capstone não ia chamar Capstone. Era um outro nome que começa com C também. Estava tudo pronto, a arte pronta, site pronto, tudo, a estratégia pronta. A estratégia não mudou, mas a marca mudou. E quando eu fui registrar a marca, já existia. E aí eu fiquei bastante incomodado com isso, porque o nome era um nome que, na minha visão, era um nome que conversava com o meu propósito comercial, com o meu propósito corporativo, que eu vou explicar já. E comecei a orar e entender, né, como que eu iria aproveitar algo dessa marca, né, que eu queria perder essa essência. E aí, para a célula, um dia, cara, orando, pedindo a Deus, só vai sair de nada com Deus. Deus, eu queria que manter sossego, porque eu já visualizo essa marca, visualizo ela grande na frente, impactando gerações e gerações. Uma coisa que eu aprendi, né, e por mais que nós somos profissionais, né, o Fernando é um baita exemplo profissional, que trata tudo com muita excelência, com muito controle, muita orquestração. Quando a gente faz as coisas com um propósito ou com um chamado espiritual, no meu visão, a Capstone é para isso, a excelência tem que exacerbar, né? Ela tem que extrapolar o natural. Então, eu queria muito, né, que aquela minha visão espiritual da marca fosse consolidada. E a marca não era possível ser registrada. Enfim, orando, indo para a célula. Chegando na porta da célula, Deus me trouxe um nome. No coração, assim, na mente, veio um nome claramente, Capstone. O nome, né? Capstone com C. E aí, na hora, eu parei o carro na frente da célula mesmo e joguei no tradutor. Não sabia que era Capstone, não sabia nem se era inglês. Pedra angular, opa. Pedra angular, para quem, né, não sabe, é uma referência a gente dá para Yeshua, né, Jesus Cristo, a Bíblia. Então, para mim já, acho que tem que na Capstone. E as pessoas começaram a conversar muito, né? Falaram, bom, que na empresa, para conectar aqui com o nosso propósito, nosso chamado aqui, que eu percebi, o que eu fundei essa empresa. Não é para ser uma empresa normal, não é. Tem algumas chaves espirituais dentro desse negócio, e um deles é justamente entender que o mercado corporativo precisa mais de Deus. E precisa muito mais de Deus. Com aquela mensagem que eu trouxe no início aqui, de que nisso tem mais dois Marcelos, é um Marcelo só, é um Marcelo servo, é um Marcelo filho, é um Marcelo profissional, é um Marcelo pai, é um Marcelo espírito também, espelho de Jesus Cristo aqui na Terra, que é onde eu me espelho, apesar de estar distante dele. E, cara, as empresas têm um espaço absurdo, né, para a gente poder inspirar as pessoas também a encontrar, né, esse chamado. Que eu gosto de dizer que se traduz de uma forma muito clara e objetiva, com um sentido, para coisa que a gente não tinha sentido antes. E aí, o objetivo da Capstone inicialmente era como que eu, de forma técnica, com excelência, com entrega, obviamente, de competências técnicas para poder resolver problemas reais, a gente pode ser luz e sal nas empresas. E aí, a partir desse princípio, todo o nosso portfólio ele foi desenhado baseado nas melhores práticas das empresas, né, que a gente concorre. Mas nós temos um grande diferencial, né? O nosso board é composto por Jesus Cristo, né? Então, isso também não é para servir como um approach de mercado,
questão mercadológica, mas é para mostrar a quem, né, nós servimos e para quem nós viemos no mercado. Então, de ordem bem prática é isso. A gente tem um propósito missionário também na empresa, né, de alcançar mais pessoas através de uma estrutura missionária, né, de angariar recursos também para poder pavimentar a jornada cristã aqui no nosso Brasil, nesse primeiro momento. Mas a Capstone, ela quer evangelizar nas empresas. E o que é evangelizar nas empresas? Não é pregar. Esse exemplo de excelência, esse exemplo de qualidade, as pessoas olharem para a gente enquanto parceiros e falar, poxa, essa empresa tem alguém diferente, tem uma coisa diferente lá dentro. É Jesus. Nós estamos aprendendo, só para fechar esse anel aqui, nós estamos aprendendo um programa que a gente desenvolve para empreendedores cristãos, que nós servimos um Deus de excelência, né? E quando ninguém está nos observando, o que a gente entrega? O que a gente entrega quando a gente não está numa meeting, numa call, onde o nosso chefe, nosso líder está verificando o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo quando a gente desliga as câmeras do computador? E isso a gente tem que demonstrar enquanto uma empresa cristã, genuinamente cristã, que a gente serve um Deus de excelência, não é fazer bem feito, honrar de forma ética, profissional, transparente os valores cristãos, mas claro, sejamos austeros nos contratos, né, justos nas negociações e verdadeiros. Eu acho que é a partir daí que a gente vai impactar as empresas. Então, esse é o nosso propósito, é o principal. Claro, empregar pessoas, trazer pessoas, crescer, uma empresa que vai se monetizar para poder servir ao reino, natural, mas o nosso maior impacto é alcançar vidas através da empresa. Em consequência, né? Assim, vivemos num país capitalista e para fazer a obra precisamos de monetizar de alguma forma. E vocês estão um negócio legal lá nos meus Instagrams lá, que é o C.Curta Jornada, né? Esses dias postei uma frase lá que também obviamente vem dos ensinamentos da jornada que eu estou percorrendo aí. Mas o que você disse, na verdade, é assim, que eu escrevi lá também, né? Se alguém enxergar Jesus Cristo através da minha jornada, eu serei bem sucedido. Então, na verdade, o que você está trazendo é isso. Assim, poxa, deixa um monte de ensinamento aí, vamos trabalhar com excelência, vamos trabalhar com honestidade, vamos trabalhar com respeito, vamos trabalhar com ética. Então, isso ia ser tanto normal, pai, normal, né? Você não está ficando nada. Mas a diferença que eu vejo, Marcelo, assim, os livros de administração, só de mestrado, fala disso, as palavras elas se repetem, né? Elas são as mesmas. Mas o que você citou é quem está olhando. Quem está olhando quando você está em silêncio, quando não tem ninguém te vigiando. Então, se você estiver dentro de uma empresa corporativa, você executa a cartilha de ética, respeito, né? Porque está escrito e porque seu chefe está vendo, né? Nem para falar líder, seu chefe está vendo. Então, os exemplos que você deu, quando você fechou o notebook, e quem está te vendo? Hoje tem alguém maior te vendo. Sempre tem. E ele não vai te enganar, não. O chefe talvez faria isso, mas ele, de certa forma, te direcionar para outras coisas. Então, isso vale para quem quer emagrecer. Quem quer emagrecer, por exemplo, sobe na esteira e fica, hoje eu vou fazer 30 minutos. Aí faz 28, fala, não tem ninguém vendo. Tá bom, né? Tá bom, minhas pernas já tá ardendo. Cara, não faz 28, não, faz 32, meu irmão. Faz a milha extra, faz o extra, que é isso que chama a atenção, né, Marcelo? Tem um exemplo legal, que a gente, não sei se você estava no dia que a gente comentou isso no encontro também, que a gente tem, que tem um autor americano, eu esqueci o nome dele aqui agora, que ele conta um cenário fictício que é assim, ele tinha algumas pessoas num barco, um navio, esse navio estava à deriva, eles se acampa no meio do deserto, desce daquele navio, vem para o urna para subsidiar, eles olham aquela ilha, é uma ilha florida, toda bela, harmônica, né, amarelo verde, árvores maravilhosas. E aí, o capitão do navio vira para esse figurante e fala: mas por que pela beleza, né? Para que essas flores? Olha essas espécies, né? Ninguém habita aqui, ninguém vê isso. E aí o autor fala, depois eu passo o nome desse autor. Deus faz coisas para ele admirar. Ele admira isso. Não precisa o homem admirar. E é isso que a gente tem que trazer para a nossa rotina. No estudo, no trabalho, no cuidado com a família. Mas o que a gente faz no bastidor que ninguém vê?
A gente faz para quem? Tem sempre alguém vendo. Sempre Deus está vendo. Sempre Deus está admirando. Eu acho que essa pegada, essa chave é importante, porque é no secreto que nós somos quem somos. Perfeito. No secreto é quando ninguém está vendo. E vamos fazer a milhaísta, tá tudo, né? Perfeito. Quer estudar, capitular mais. Quer ler o livro, tá quase dormindo, cumpre o sua meta ali, ler uma página a mais. Alguns vão chamar isso de constância, né? Outros vão chamar de repetição, outros vão chamar de disciplina, outros vão chamar de hábito. Isso é importante. Eu sou um cara que venho do esporte e pratico isso, é necessário. Nada. Vou falar algo aqui, você me corrija, mas Deus não faz por nós, faz através de nós. Nós temos que executar aquilo dali, né? Mas eu queria puxar uma outra coisa com você. Eu não combinei aqui, querido, mas qual que é a importância da sua esposa em todo esse processo? Por que eu estou te fazendo essa... Não fui eu que fiz essa pergunta aqui, literalmente, porque quando a gente olha para o mundo normal, muitos têm me chamar de louco, ultimamente. Que bom, já fui louco em outros momentos, né? Mas dá um certo medo. Sabrina tá aqui, é uma grande mulher na minha vida mesmo, edifica minha casa. Hoje eu e Cris, a gente estava conversando sobre isso, a importância. Mas no mundo normal, a gente poderia ser doido quando a gente fala que a gente tá... Cara, eu vou ali cumprir um chamado. E quem não entende pode virar e falar: que Deus é esse? Jó lá, né? Que Deus é esse? Então, o que é arroz na sua vida e aquelas duas preciosidades que você tem lá? Poxa, isso tava na pauta não, já. Não tinha pauta. Essa é pra derrubar aqui o velho. Bom, eu acho que arroz e as minhas filhas é a coisa mais sublime forma do meu relacionamento com o Espírito Santo na Terra, né? Porque ali eu me inspiro, ali eu exerço meu senso de responsabilidade, né? Ali eu exerço meu senso de amar, né, acima de todas as outras coisas, Jesus nos ensinou. Ali eu tenho uma baita responsabilidade, né, de cuidar, de amar, como Cristo amou a igreja, né, como a Rose é a minha esposa, ela é isso para mim. A Rose, acho que ela foi aqueles episódios na vida, né, que a gente chama de circunstância, sorte, acaso, eu chamo isso de desígnio de Deus mesmo, que mudou minha trajetória, né. Eu vim de experiências ruins, né, nessa área principalmente, né, com focos muito distintos daquilo que Deus tinha para mim. E a Rose veio com uma grande pedra angular na minha vida, né, trazendo equilíbrio, trazendo sustentação. Então, para mim é a maior bênção da minha vida hoje, é que eu mais amo nessa vida. Acima das minhas filhas, porque eu honro a minha esposa em primeiro lugar. Então, para vocês entenderem o tanto que eu não entendo o tanto que eu posso amar as minhas filhas, né? É sobrenatural mesmo. Eu tive o prazer e a honra de ser pais, né? E estar aqui hoje cuidando de duas preciosidades que para mim é muito mais que filhas, né? É onde eu aprendo, é onde eu exerço ali minha plenitude, né? É muito louco isso, porque eu tenho duas filhas gêmeas, né? Olivia e Sofia, de 5 aninhos, vou fazer 6 agora. Que foram não inesperadas, porque a gente esperava por elas, né? Mas foi totalmente não planejado, a gente não tinha relacionamento familiar nenhum para termos duas filhas, né? De uma vez e tal. A gente não se preparou para isso também. É muito simples que a gente tem que se preparar, e no final se paga. Se a preocupação né, minha mãe já falava onde comer com dois. Assim, a cultura já diz um pouco pra gente a esse respeito, né? Não é bem assim, mas é o que acontece. Sim, já me prática isso. Mas eu digo que eu não estava preparado para lá tanto. Então, em 2 vezes, cara. Né? Como dividir o amor? É porque não se divide. E o que se divide o amor é um amor que não se divide, se multiplica. E não se compara, né? Então, quando eu fui para minhas filhas hoje, claro, vai ter certa responsabilidade, saber que eu estou fazendo vai impactar a vida delas. Eu espero deixar um legado para isso. Mas cara, como que amor é esse, né? Que se multiplica e não tem fim e não se compara. Então, é uma experiência para o homem muito, muito, muito profundo, né? Eu acho que a Rose, ela me deu esse presente,
né? Ela permitiu que eu vivesse isso aqui. Eu a honro mesmo, eu amo demais minha esposa e é ela que me traz o equilíbrio. Ela é minha pedra angular aqui na Terra. Perfeito, perfeito. Eu tenho um raciocínio comigo que ser macho é fácil, cara. Ser homem é muito difícil. Ser homem, né? E todos nós temos bebês lá, temos nossa adolescência. De repente, aqueles do sexo masculino, pela história da natureza, os animais, vai ser macho primeiro. E muitos param ali, né, Marcelo? E ser homem, na verdade, meu pai falava que era um rascalho, ainda fala, meu pai ele tá vivo, mas é mais que isso, é o compromisso mesmo, é o compromisso ali diário, né, a persistência, a união. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque tem que estar junto, a casa tem que estar junta para você poder falar, eu vou seguir um chamado. Aí muitas vezes não é óbvio, tá, qual chamado? Não sei, só sei que me chamou, o que eu vou fazer eu ainda não sei, né? Olha que legal, Fernando. Só fazer uma aquisição aqui. Ficar falando isso e uma coisa interessante. Essa sintonia entre as pessoas, os casais, enfim, que estão envolvidos nesse chamado, é fundamental. Isso traz, de uma forma, um aspecto humano um pouco mais de conforto. A minha esposa tem um privilégio, eu posso falar isso, sendo uma profissional extremamente qualificada, extremamente, assim, desejada no mercado corporativo. Também eu me inspiro muito nela, né? Ela é muito melhor que eu. Mas ela tem características mais conservadoras, né? Ela quer ter a segurança, ela tem um outro perfil. Né? Então eu apresentei isso para ela há um instante. E a gente sempre conversava com as minhas iniciativas, não com o chamado, de empreender, queria fazer alguns projetos e tal. E ela nunca patrocinou isso com... Eu falo patrocínio com conforto familiar para que isso acontecesse, né? Ela prefere a segurança, e com 2 filhos, a mãe, explora ela aqui, coloca ali debaixo das asas deles. E ela é razão, né? E o senhor não tem noção. Então, mas Deus foi tão maravilhoso que até nesse aspecto ele atuou. Ele trouxe para ela convicções também, experiências também, para que ela entendesse que o chamado não era só meu. E que ela fazia parte desse chamado. E fazer parte desse chamado era criar esse ambiente seguro, esse ambiente propício para se tomar de decisão. Então, a gente tem que honrar as pessoas que estão com a gente, com as esposas, os nossos maridos, né? E orar para que Deus também possa confirmar no coração deles o mesmo chamado. O chamado não é individual, sabe? Por mais que a experiência é individual, o chamado ele é coletivo, para aquele nosso coletivo. Os nossos filhos, nossos irmãos, nossos familiares, pais e mães, são todos influenciados pelo chamado que a gente exerce. Então, é importante essa segurança familiar para que as coisas aconteçam. Afinal, é uma só carne, né? Não tem como, então, não é seguir falar, não tem profissões distintas, tem que estar forte ali, porque é o que eu falei aqui, tomar uma atitude de seguir um chamado, uma jornada perante o chamado. Esse podcast aqui não é exemplo. E eu comentei aqui antes, eu falei, poxa, né, uma mulher de 5 anos, já tem podcast para todo lado. E eu ficava, não faz isso não. Eu tô querendo, de fato, quantidade de seguidores na cidade. Cara, se a gente, vou voltar ao início das nossas conversas, assim, sua esposa é a pessoa que te inspira na sua casa, que te dá a base, que te dá a segurança. Se a gente conseguir eu e você levar para 2 casas o que a gente está conversando aqui, seja no ambiente familiar que a gente acabou de falar, ou seja, da maneira de se empreender, criar uma empresa, eu já estou satisfeito, cara, já estou feliz já. E não é, acho que isso é um chamado. É você não fazer aquele quadro, deixa eu calcular o ROI, deixa eu fazer um planejamento para poder saber quais vão ser os meus fatores de sucesso do meu projeto. Obviamente eu sentei para poder escrever, para poder fazer isso, né? O podcast aqui, ele tem o objetivo de trazer empreendedorismo que a gente está falando. Amanhã eu vou estar com uma pessoa que é campeã de xadrez na América Latina, vou conversar com o tatuador, o cara que, poxa, me risca inteiro aqui, enfim. Mas no final, todos entenderam que tem algum tipo de chamado. Todos entenderam que tem que usar daquele dom que ele tem ali para poder, seja edificar mais o lar, seja para poder ajudar pessoas, seja para poder ajudar na portaria de algum lugar. Enfim, no final tudo é servir, né? No final tudo é servir.
que servir não tem crachá, né, Marcelo? Que servir não tem... É servir. Pô, você tá ali, você vai servir onde? Chamar. Eu não tenho crachá, depois a gente faz outro podcast sobre liderança que a gente consegue falar muito disso. Porém, voltando à história do podcast para te entregar aqui, querido, a gente falar de um projeto super legal que você trouxe para o Brasil, vocês vão entender que nada é por acaso, nada é coincidência, tudo é conhece Deus. Então já explico. Sobre o negócio do podcast, que a gente está aqui agora, e nos bastidores você comentou, né? Tem tanta gente fazendo coisa caseira, e aqui a gente está em casa, mas coincidência. Isso, né? Eu tô nas minhas madrugadas escrevendo minhas coisas e tive o prazer de montar da logomarca ao site, praticamente de tudo, e mandar para as pessoas. Mas o que me inspirou? Eu tô falando muito do Cris aqui, da SAP, porque tem que honrar mesmo. Um dia eu conversando com ele, eu falei, cara, mas podcast, cara, eu não ter montado isso lá atrás, não é pra montar agora. E foi um produto, porque eu tava olhando a quantidade de coisas que ele ia. Claro que tem a preocupação, será que isso vai sustentar a minha família se eu largar tudo? Tem um sustento. Mas esse cara falou assim, você lembra de Marcos? Tava lá no barco lá com a galera lá, já tinha pescado a noite inteira e tal, aquela coisa toda. E vem um cara estranho, né? E fala assim, e aí, o que vocês estão fazendo aí? Ele tá pescando, mas todo mundo já pescou e tal. Joga a rede. Não. E aí eu faço uma reflexão, porque eu acho que a gente precisa de refletir, que eu falo, cara, a gente como humano normal, eu, Fernando, lá naquele barco lá, eu ia falar assim, se eu tivesse uma visão biônica para enxergar debaixo do mar, eu jogava a rede. Mas você vir falar comigo para poder jogar a rede agora, já tô batendo rede aqui a noite inteira. E aí ele fala de novo, joga a rede. Meu irmão, o que ele tá esperando é só uma pequena atitude, velho. Joga a rede. É atitude diária. E aí o que vai fazer o meu olho biônico ir lá no fundo do mar, eu aqui com a minha ignorância para mim é construção de conhecimento, não é ser grosso, isso para mim é ignorância. Eu ainda estou construindo o meu conhecimento nisso. Se eu fosse uma pessoa que eu não tivesse olho biônico, mas tivesse fé, só fazendo uma analogia, que eu ia fazer, tá bom, jogar rede. Então ele não está esperando que eu crie uma grande máquina de inovação e vou lá e pesque tudo. Cara, o trabalho dele não é meu. E aí ele só tá falando assim, joga a rede, meu irmão, joga a rede, que o resto eu faço. Então, no meio de um monte de podcast, esse cara que é o Cris, ele falou comigo, ele falou, cara, joga a rede, vamos ver o que vai dar. Então, volta a falar aqui, se tiver um ou dois aí, a gente tá feliz. Isso é tão bacana, eu acho que Deus tem usado muito esse irmão aqui, porque é claro, tácito, e transparente ver o que Deus está fazendo na sua vida, Fernando. Você quer só o meio, canal. A mensagem, o mensageiro não somos nós. Você está fazendo é só dando acesso ao canal para que as pessoas possam receber essa mensagem de alguma forma. Ou através de testemunho, ou através de uma palavra que está sendo colocada aqui, ou através de outras coisas. Então, vamos nos apegar. O mensageiro a gente conhece e a mensagem que ele vai trazer para a gente. A gente só é o canal. Nós somos o mordomo, administrando essa engrenagem toda aqui. Tem algumas passagens, tem uma reflexão rápida para a gente falar, para seguir aqui, que é o tempo certo também. O tempo certo de Deus na nossa vida. E tem duas passagens que eu não vou recordar aqui exatamente quais são, mas são clássicas, né? No momento que Deus está no barco com os discípulos, né? E uma tempestade, uma tormenta absurda. E está dormindo profundamente. Ele está dormindo, está profundamente. Pensa, uma tempestade, trovões, ondas, água batendo naquele casco, imagina o barulho, né? Imagina a acústica que estava acontecendo ali naquele momento. Estavam dormindo profundamente, os discípulos apavorados. O tempo de Deus era para dormir. A gente vai um pouquinho mais para frente, no momento que precede ali, né? Jesus se entregar, né? Para o seu chamado, para o chamado dele, onde ele estava angustiado, no jardim ali, buscando ali essência, oração, deixando os discípulos.
pede para que os discípulos vigiem, para que ele vá mais afastado orar. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele acorda os discípulos e fala: levanta, o momento não é esse, vamos orar, interceda por mim, estou angustiado, estou transpirando sangue. Ele volta, né, para o seu isolamento. Quando ele retorna, os discípulos estão dormindo. Cara, olha que loucura isso. E aí ele volta, né, para o seu momento, ele chama de novo a atenção dos discípulos. Quando ele volta, estão dormindo de novo 3 vezes. Ele fala: chegou minha hora. Seja consumado, né, que aqui o meu chamado se realize aqui. E a analogia que eu faço é essa. Será que a gente está dormindo na hora errada? Ou será que a gente está acordado na hora errada? Então o tempo de Deus, ele se revela na nossa vida através de coisas muito claras, muito objetivas, sabe, Fernando? Eu acredito que esse projeto aqui, ele vai se revelar dessa forma. Ele vai se revelar no momento certo. Ele está se revelando no momento certo. Então a mensagem vai ser especial, porque Jesus está se levantando. E aqui é só um objeto, um canal para ele poder impactar a vida de milhões, que não bilhões, né? Então é esse eu acho que o fechamento para a questão de chamado, eu acho que reflete bem essa passagem. Legal demais, meu irmão. Os próximos a gente vai fazer em inglês, hein? Você fala mais inglês do que eu. Vou arranhar aqui, a gente vai fazer, aproveitando que você está falando em bilhões, porque a gente alcança outras nações também. Mas emendando um pouco esse assunto, eu comentei da coincidência aqui, né? E Marcelo Virilha, de janeiro, acho, dezembro, janeiro, e tomando algumas decisões na vida, que eu estava comentando, são as chuvas. E aí esse cara falou: nós vamos pro Brasil aqui, e que tal você participar? Cara, se você tá chamando lá, vamos lá, vamos ver. E sabia o nome, nem nada direito. Ele manda um e-mail, um convite, fez de interpretando. Eu falei: fake written? Bacana o nome, né? Vamos ver o que é isso aí. E eu vou te falar que quando você mandou, eu falei assim: poxa vida, mais um culto. Já tá tudo certinho. Os cultos nasceram mesmo, né? Um abraço, pessoal do minha célula aí, mas... E aí eu tenho sido muito impactado por esse programa, e você me deu essa oportunidade de estar na primeira turma do Brasil. Queria que você comentasse. A gente vai participar também enfim, galera, de trazer isso pro Brasil. Então, eu gosto muito de falar, o Marcelo também já percebeu aqui, senão deixa ele falar. Mas a gente vai ter esse prazer de trazer o Faith Driven. Cara, me fala por quê, como isso caiu na sua vida e quais são os próximos passos, o que é e quais são os próximos passos. Excelente. O Faith Driven, ele nasceu também de uma coincidência. Se você me perguntar como que ele começou, eu não sei. Como que eu me ingressei nesse projeto, eu não sei. Não consigo trazer minha memória como que eu fui apresentado a ele. Eu sei que em algum momento eu me vi inscrito como um participante, não existia essa operação no Brasil ainda, vou explicar. Com um grupo aí de americanos, né? Esses programas são 8 encontros. Comecei a entrar naquele programa, num horário bem desconfortável até, porque eram fora do nosso fuso aqui. E comecei a ver aquilo de uma forma conversacional com o meu momento de vida. O que aconteceu? Poxa, eu estou sendo aqui movimentado de uma cadeira estável, segura e sólida, um processo de levar conhecimento para outras empresas, através do conhecimento de Deus, através de um projeto profissional. Mas falta conhecimento, falta, né, profundidade. E existe um movimento global chamado Business as a Mission, né, que é o processo de levar o negócio como missão, né? A gente não quebrar, desfurar as empresas aí quando a gente estiver falando de fé. E aí, participei desse programa, achei um programa que me trouxe muito testemunho, né? Confesso que, enquanto participante, não impactou tanto como está impactando agora. E aí, conversando com os executivos lá desse programa, é um programa global, e tem América, Europa, na Ásia, sendo tomado por esse programa, que é um programa muito bem estruturado, né? De novo, trazendo excelências de Cristo aí, para essas produções cinematográficas, né, na minha visão, completo, que envolve todos os canais de mídia, né, de mídia escrita, mídia comunitária, mídia visual, e eu fui para a cartona da qualidade, primeiramente. É muito interessante. Falei, cara, muito, muito apaixonado. E a gente tem um certo
apreço por coisas bem feitas, né? Excelência. E aí, conhecemos, né, tive a oportunidade, né, de trazer isso para o Brasil. Basicamente, é tão simples quanto isso. São 8 encontros de 80 grupos, de mais de duas pessoas, né? Passa por uma curadoria do pessoal lá de fora, que é a prova, que é a inscrição. Então tem que ter uma certa história para entrar no grupo, né? Não é qualquer pessoa, até mesmo para aumentar a densidade das discussões. E aí a gente discute ali primeiro, tem uma jornada de testemunhos, né, de empresários cristãos, que, em vários contextos dessas empresas, entenderam a importância, né, de viver sua fé dentro da empresa. E a gente vê empresas que estavam quebradas, serem reconstituídas, negócios que eram pequenos se tornarem globais, enfim, transformações de vida dos funcionários, dos colaboradores. E é isso, me apaixonei por isso e nós trouxemos esse programa para cá. Então, nós estamos encerrando, tem mais 2 semanas esse programa, a partir daí eu vou entregar pro Fernando. Amanhã temos aula. Amanhã temos aula. Eu vou entregar, porque hoje eu expandi esse programa para o Brasil. Nós somos referência do Brasil hoje. Uma curiosidade, a partir do próximo de abril, nós vamos começar uma nova jornada, então vão ter os encontros semanais. O Fernando vai ser o facilitador aqui no Brasil, com muito prazer. E os outros encontros que já fazer vão ser mensais, já tem pessoas inscritas no programa. Mas Que eu nem divulguei aí. sensacional. Alguém está encontrando isso, Sensacional. e a ideia, a missão, e o propósito, o chamado, tudo isso que envolve nesse movimento, é levarmos conhecimento, disciplina, luz, né, e capacidade técnica dos empreendedores, dos empresários cristãos usarem desses exemplos para mudarem as suas empresas. Resumidamente é isso. Perfeito. O que eu estou absorvendo do curso? Você citou aqui durante o podcast a palavra obediência. Muito forte isso. E principalmente assim, o problema vai vir. Só esteja preparado para ele. Nada curta a jornada, depende da forma e da ótica que você olha. Assim como eu olho particularmente a palavra sucesso. O que é sucesso? Você colocar em uma das minhas faculdades, eu tive aula de desenho de perspectiva. E um professor, cara, ele colocou uma garrafa cheia de água em cima da mesa assim e falou assim: desenhem esse objeto, garrafa transparente de água em cima da mesa. Só que nós estávamos em círculo. Olha que legal. E depois, esse professor não era um professor de desenho, cara. Era um professor de administração de negócios. E aí ele estava dando uma aula pra gente sobre sucesso. O que é sucesso? Depende do seu ponto de vista, ele pode ser igual para todo mundo, ou às vezes ele pode ter um pequeno detalhe que está transcendendo ali, translúcido, né? Eu acho que nesse caso da garrafa de água, você enxergava alguma coisa do outro lado, mas você só enxergava aquilo se você tivesse sensibilidade para poder passar o que era normal entre todo mundo e visualizar alguma coisa ali na frente. Então eu tô vendo que assim, o problema existe, você tem que enxergar através dele. E esse curso está me mostrando isso. Maravilha. Pessoas lá que, enfim, primeiro colocam Jesus como seu sócio, né? Uma coisa que eu aprendi ali. Não tem como colocar no CNPJ, mas de fato ele é tomador de decisão. A gente está falando aqui, ó, não vai pelo racional não, vai pela fé. Então, ele que faz isso. E segundo desculpa, São Paulo é ali, cara. Uau. O problema vai vir, né, Marcelo? Eu queria que agora, para a gente poder encerrar, já passaram 40 minutos, a gente nem vê. A gente vai fazer outros aqui. Mas eu queria que você deixasse uma palavra final, assim. Vou explorar um pouco o ser. Eu faço uma analogia pessoal, sempre, quando eu quero fazer uma auto-reflexão, que é me enxergar em terceira pessoa. Meio que, ilustrativamente, eu me projeto para fora e tento me ver. Assim, tente olhar isso e qual mensagem que o Marcelo deixa para o Marcelo? Qual mensagem que o Marcelo deixa para o ser Marcelo, esse ser que está sendo construído diariamente aí rumo à jornada do reino? Poxa, essa pergunta, talvez, acho que ninguém nunca me fez essa pergunta do Fernando. É uma pergunta, assim, que ela pode ser respondida de várias formas, né? Mas eu me sinto na necessidade de responder ela muito a ver, e eu aprendo muito com você também, né? Você usa muita curta jornada, né? Esse termo que eu acho que é super bacana, porque
o curtir não é se divertir. O curtir tem um contexto muito mais amplo que de se divertir, enfim. O ser, para mim, assim, nós somos imagem e semelhança de Deus. Quanto a isso, não temos o que questionar, né? E a gente tem uma oportunidade, por sermos imagem e semelhança de Deus, de nos inspirar na perfeição, mesmo sendo imperfeitos. Então, talvez a principal mensagem que eu tenho nessa capacidade de se enxergar dessa pessoa, né, Fernando trouxe aqui, é a gente olhar para algo que é excelente, que é perfeito, saber que nós não somos, e nesse caminho de nos qualificarmos para sermos cada vez mais perfeitos, curtirmos a jornada. Então é uma transição, né? Lembrando que, numa visão espiritual ainda, né, Deus, nossa soberania, né, nos entregou o seu Filho ali, né, e projetar a sua destra, mas deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é personificado, uma trindade aqui na Terra. E a gente se relaciona com essa pessoa. Então a mensagem final é: convide essa pessoa para estar com você. O Espírito Santo, ele é um gentleman, ele é super educado. Ele não vai bater na sua porta, vai arrombar a sua porta se você não abrir. Então convide, tem experiência, seja, né, exerça o seu ser na plenitude, se relacionando com aquele que é a imagem e semelhança de Deus na Terra, que é o Espírito Santo. Então o convite é esse, é uma jornada, não tem certo, não tem errado, tem com quem a gente está. Perfeito. Curta a jornada. Isso aí, né? Marcelo, obrigado, meu irmão, pelo, poxa, prazer enorme aqui de estar falando com você. Para mim é de fato uma honra. Uma honra é abrir minha casa. Acho que isso quer dizer tudo, né? Você trazer a sua espiritualidade, a sua fé, a sua energia, quem quiser entender dessa forma, para a gente poder compartilhar. Vamos fazer outros, tá? Sim. Nós temos muito papo cabeça para poder fazer, ultimamente eu reflito demais aqui. Mas é isso. Obrigado, viu, Marcelo, por esse convite. E, moçada, curtam, compartilhem, por favor, tá? De fato, chame as pessoas, indiquem as pessoas para poder escutar um pouco dessa palavra nossa, se trocou você. E, novamente, não é sobre religiosidade, não, moçada. É sobre chamada. Identifiquem isso. Eu ganhei meu, tô feliz. Tô com os meus pais, não gosta que eu fale isso, é verdade, né? Tô com orgulho. E, cara, tô igual um menino fazendo as coisas. E assim, tem uma atitude. Então, curtam, compartilhem. Obrigado por você que chegou aqui até o final. E um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe. Valeu, meu irmão. Benção.